Shalom, graça e paz, queridos. Eu quero ministrar nesse momento para você a perspectiva profética do mês de Sivan e contextualizar um pouco sobre a nossa campanha 40 dias por uma colheita sobrenatural. Amém? A colheita tem a ver com o mês de Sivan, que é o mês das celebrações de Pentecostes e que tem tudo a ver com colheita. Mas eu gostaria de contextualizar vocês um pouco mais sobre a nossa campanha de 40 dias por uma colheita sobrenatural. Primeiro, eu quero já diferenciar o que é campanha de oração para as campanhas que nós realizamos. Nós não realizamos campanha de oração. A campanha de oração são campanhas que as pessoas fazem, igrejas, pessoas, grupos, amigos, não é? Por uma causa em oração. Nós não estamos realizando esse tipo de campanha. A nossa campanha é uma campanha profética no tempo determinado por Deus. Nós estruturamos uma campanha dentro do relógio de Deus, do tempo determinado. No caso, nessa que nós estamos fluindo em 40 dias por uma colheita sobrenatural no tempo marcado por Deus para essa colheita. Por quê? Porque Pentecostes, ela tem a ver com colheita. Existem algumas perspectivas de Pentecostes, inclusive, né? Perspectivas fantásticas que eu quero liberar sobre o que significa o mês de Sivan, que está dentro da celebração de Pentecostes. Mas falando da nossa campanha ainda, eu quero contextualizar você, o seu entendimento sobre essa campanha. Eu ministrei no culto e quero falar outra vez aqui. Colheita, o que é colheita? E nós muitas vezes achamos que colheita é algo específico, não é? Algo que vai acontecer em um determinado tempo e pronto. Um evento específico, um evento casual. Não. Colheita faz parte do nosso ciclos de vida. Colheita faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. O princípio, inclusive, do reino de Deus, queridos, é colheita. Semeadura e colheita. O reino de Deus, inclusive, foi ministrado e trazido aos homens através de uma grande semeadura e uma grande colheita. Deus semeou o seu único filho, deu, para que todos aqueles que nele crê recebesse a vida eterna. Então Deus semeou um filho para colher uma multidão de humanos em todo o planeta. Isso é fantástico. Então quero que você compreenda o princípio de colheita. Colheita não é uma coisa eventual. Colheita é o reino de Deus. Colheita é o nosso estilo, deve ser o nosso estilo de vida. Mas não só colheita, semeadura, porque sem semeadura não há colheita. Eu andei observando, estudando, estou focada nesses assuntos e como você olha na Bíblia e você encontra mais semear do que colher. Você encontra muito mais a palavra semear, você encontra muito mais contextualização do semear, do dar, do que colher. Por quê? Porque o colher é automático. Colher é a consequência. E só pode existir uma consequência se houver um princípio. Então, se não houver semeadura, não há colheita. E em todas as áreas. Em todas as áreas. Às vezes nós conversamos sobre isso e as pessoas acham que é na área financeira. Não é, é sim, mas não é só. Em todas as áreas. Ok? Então, princípio de colheita. Claro, colhemos. E esse princípio está no reino de Deus, não é? E aí eu quero trazer o texto de João capítulo 4, versículo 34 e 35, que diz: não dizeis vós quando há 4 meses para a colheita? Jesus interroga os discípulos, né? Faz uma pergunta que questiona, né? É uma pergunta instigante para os seus discípulos. Vocês não andam dizendo que há 4, por parafrasear, vocês não andam dizendo que há 4 meses para vocês colherem para a colheita? Agora eu vos digo, aí o que é que Jesus diz? Eu vos digo, né? Ergam os olhos.
e vejam a colheita, já está pronta. Os campos já estão brancos. Lancem a foice. O que nós entendemos com isso dá toda a base do que eu tenho ensinado sobre colheita. Jesus está dizendo, queridos, colheita é estilo de vida. Todo momento haverá campos para você colher. Em todo tempo você tem colheita. Aí ele diz, ergam os olhos e vejam o campo. Certo? E se nós formos ver o campo, existem os campos de colheita. Mas eu queria falar das 3 dimensões de colheita antes de mostrar que há campo. Por exemplo, as 3 dimensões de colheita, nós colhemos pelo fruto do nosso trabalho, financeiramente, né? O nosso trabalho, profissão, negócios. Nós colhemos pelos frutos da oração, as nossas orações traz uma colheita, traz frutos, oramos, Deus responde. E temos também a 3ª dimensão da colheita, que é as promessas, heranças. Nós temos heranças, promessas bíblicas. Amém? Que no tempo adequado de Deus, as promessas se cumprem. Então vejam bem, nós conversamos sobre colheita, conversamos sobre as 3 dimensões da colheita, que é profissional, no trabalho, financeiramente falando, o fruto das orações e o fruto das promessas bíblicas. E agora eu quero falar que há campo. Existe campo para você semear e colher. Né? Se há uma colheita, há uma semeadura. Se há uma semeadura, existe um campo para você colocar semente e depois você ganhar. E aí, quando nós falamos nisso, eu trouxe o texto de Ruth. Eu quero relembrar aqui para você o que está em Ruth, no capítulo 2, do versículo 21, diz assim: continuou Ruth, a moabita, e disse, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a colheita que tem. Disse Noemi à sua nora Ruth, bom será, filha, que saias com as servas de Boaz, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher. Queridos, eu quero só enfatizar, existe campo. Deus te deu um campo. Deus deu a Ruth um campo. Ruth recebeu, pela direção da sua mentora, Noemi, um campo. E Noemi disse para Ruth, o campo é o campo de Boaz. E Noemi adverte para Ruth, não vá para outros campos, para você não ser molestada. Vá para o campo de Boaz. Existe um campo. Então, é necessário você compreender que você tem uma visão que Deus te deu, que é o seu campo. Vamos falar do campo ministerial, do chamado que Deus tem para você. Então, você tem um campo. No caso dos que estão na nossa cobertura espiritual, são nossos filhos, discípulos, é a casa de Javé, o campo. Então, ali é o campo. Aqui está o campo onde você semeia e onde você colhe. Onde você semeia com seus dons, ministerialmente falando, você dá seus dons, seu trabalho, você oferece ao Senhor o seu de melhor para o reino de Deus, porque assim você colhe, você semeia no campo certo e não haverá de correr o risco de ser molestado. Não haverá de correr o risco de quê? De ser desvalorizado, de ser infeliz, de ser triste na terra, né? Tem gente que não é honrado porque está no campo errado. Não deveria estar no campo errado, para não ser molestado, não ser ferido na alma, não ser frustrado nem decepcionado. Então, esteja no seu campo ministerial que Deus deu correto, estabelecido e firmado. Segundo campo é o campo profissional, não é? Há um campo profissional onde você trabalha, onde é a sua empresa, ou seus negócios, seu empreendimento de negócios profissional, ou sua porta de emprego. Ali é o seu campo. Então, cuida bem, não é? Esteja nele. Não fique titubeando, mas seja dedicado ao seu trabalho. Seja excelente no que você faz. Né? Dê o seu melhor. Assim como você dá o seu melhor no ministério que você está, você dá o seu melhor no trabalho que você está, no seu negócio. Se você fizer isso, você vai ter frutos. Queridos, há uma lei também muito importante no reino espiritual, que se concretiza no reino físico, que é a lei do trabalho, do fruto do trabalho. Então,
Vigie os inimigos da preguiça, certo? Trabalhe, mas trabalhe muito. Trabalhe bem, seja excelente, faça tudo do melhor. Você vai colher frutos disso. E o terceiro campo de colheita é o campo da família. Eu escolhi esses campos para ministrar, mas existem tantos outros campos, não é? Mas esse terceiro campo, que é o campo da família, é um dos campos mais importantes, é o primeiro da nossa vida, não é? Semeie na sua família, cuide dos seus familiares, esteja vivendo o seu papel com excelência, se é de mãe, mãe, esposa, esposa, se é de esposo, esposo, um excelente esposo, cuidador, provedor, se é de filho, obediente, amável, inteligente, estudioso, amém? Né? Obediente aos critérios. Queridos, sejamos dentro da nossa família aquilo que Deus nos chamou para ser com excelência, com dedicação. São esses campos que são tão importantes. É muito importante nós vermos sobre isso, porque é o seguinte, Ruth, Noemi dá a direção para Ruth. E eu não sei se você conhece a história de Ruth, mas Ruth foi uma moabita que acompanhou a sua nora, Noemi. Mesmo depois que ela perdeu o marido, Noemi tinha 2 filhos que casou e um deles casou com Ruth. Todos os filhos de Noemi morrem. As 2 noras ficam e uma segue, que é Ruth. A outra volta para a família, mas Ruth diz, não, eu não te deixarei. O teu Deus será o meu Deus. Tua terra será a minha terra. Tá certo? Porque Ruth viu Deus em Noemi e não quis largar aquele Deus. No fundo, Ruth sabia que aquele Deus iria fazer um milagre em sua vida, por mais que fosse improvável. E realmente, Deus fez. Ruth teve de volta a sua honra. Chegou na cidade, Noemi deu toda a direção para ela colher, semear nas terras de Boaz, um parente delas, muito rico, um empresário riquíssimo da cidade. Ruth foi lá trabalhar para ele, dedicada, humilde, trabalhando lá na ponta, colhendo as espigas que já nem prestavam. Mas ela seguiu rigorosamente a instrução da sua mentoria e ela esteve ali, colhendo humildemente, até que um dia o dono da empresa, Boaz, o dono das terras, não é? Resolveu casar com ela. A história é perfeita, é linda, ele se tornou um resgatador, porque era uma lei em Israel, né? Na cultura judaica, o primeiro depois dos homens de uma família que tivessem morrido, o primeiro depois desses homens casariam com a moça, com a mulher viúva. Boaz então tomou esse lugar e resgatou Ruth da vergonha, do anonimato, da pobreza, da miséria e da ruína. E ela se tornou uma mulher honrada e de uma simples empregada lá na ponta da empresa se tornou dona da empresa de Boaz. Estou aqui contextualizando para a nossa realidade. Então, querido, obedeça, veja o que Deus tem para você, ande alinhado com aquilo que Deus, se esforce para que os inimigos do nosso campo emocional, da mente, do mundo, né, as concupiscências do mundo, não roube de você esse lugar maravilhoso que Deus te deu, essa colheita preparada para você, que ninguém pode mudar, mas você precisa semear com visão do campo, de todos os campos, muito organizado na sua vida. E fazendo um link com a perspectiva profética do mês de Sivan, o mês de Sivan é um mês da festa de Pentecostes, né? É um mês fantástico, ele traz várias perspectivas de colheita, né? Mas eu quero trabalhar aqui basicamente 3 também. O mês da festa de Pentecostes é o mês de Sivan. Esse mês provê o poder do Espírito Santo, provê o avivamento do Espírito Santo. Esse mês provê revestimento do poder de Deus. Esse mês provê poder espiritual. Uau! Esse mês provê poder espiritual. Lá em Atos capítulo 1, o texto diz que Jesus disse, fiquem aí com os discípulos, até que do alto sejais revestidos do poder. E a Bíblia diz claríssimo em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então,
o mês de Sivan é um mês profético de providência de poder de Deus. Então receba muito poder. Receba o poder de Deus, busque o poder de Deus, não é? Porque nós precisamos desejar, buscar, beber das fontes espirituais para ir buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu, inclusive, postei aqui no meu canal, Ele é Real. Se você for lá nesse vídeo, Ele é Real, você vai ver mais sobre o Espírito Santo. E aconselho você ir, Ele é Real. Então, o poder do Espírito Santo, Ele é real nas nossas vidas, é a promessa do mês de Sivan. Segunda provisão do mês de Sivan é que ele é um mês que nos leva para uma colheita, porque ele fala de colheita de trigo. Então é um mês que nos leva para uma colheita. Veja bem, 2 Crônicas, capítulo 31, quando nós abrimos em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 3, 2 Crônicas 31, versículo 3, diz assim, até o 10, diz assim: a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã, os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo moradores de Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à obra do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também os dízimos, as primícias e também os dízimos, de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões de ofertas. Multidão de ofertas. Que fantástico, eu acho isso maravilhoso. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões. E no sétimo mês, acabaram. Então, eles passaram 7 meses, que é um número perfeito, juntando as ofertas, porque eram tantas que levaram 7 meses para conseguir reunir todas as ofertas e os dízimos, certo? E aí diz a palavra do Senhor: vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, disseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e temos fartado delas, e ainda há sobra abundante, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Queridos, aqui na Bíblia tem coisas fantásticas para a gente ver nesse texto. O profeta diz: porque Deus abençoou o seu povo, o povo não para de trazer as ofertas. Porque Deus abençoou o seu povo, o povo não para de trazer as ofertas. Sobrou. O profeta diz, o rei diz: está sobrando. Porque, o rei não, o sacerdote, está sobrando. Porque Deus não para de abençoar o seu povo. Gente, quando Deus abençoa, você não pode parar de entregar. E eu fiz uma menção de algo fantástico aqui: primícias e dízimos. Porque tem pessoas que confundem, acham que o dízimo é a primícia e pronto. Mas não, uma coisa é primícia. Primícia é uma oferta de honra, uma oferta de valor por causa do primeiro fruto, que é excelente. O primeiro fruto sempre é o melhor, não é? É o mais excelente. Então é o sinal, é o símbolo da bênção de Deus sobre toda a sua colheita. E aí a primícia é uma oferta que significa o primeiro fruto, que significa a excelência de Deus na sua vida. Significa o transbordar, o fantástico, o extraordinário de Deus. Essa é a oferta de primícia que vai para o sacerdote. E o texto diz: e dízimos, né? Dízimos de todas as coisas. Aí o dízimo
que dizer a décima parte, é do Senhor. É uma devolução, não é uma entrega. Por isso que não tem como confundir com primícias, porque dízimo não é uma entrega, é uma devolução. Ele é do Senhor. A décima parte é do Senhor. Agora, primícias não. Primícias é uma oferta, é uma entrega sua de honra pelaquela colheita extraordinária de Deus. Essa é a diferença. E esse texto de 2 Crônicas 31, vale a pena você estudar ele detalhadamente. E o texto diz que o sacerdote diz, passaram 7 meses para reunir. A colheita era tão grande. Deus estava abençoando tanto o povo que o povo não parava de dar. E isso é interessante. Porque, veja bem, nós precisamos ser fiel a Deus quando Ele nos dá, quando nós temos uma grande colheita, quando nós temos uma pequena colheita. Não só quando temos uma pequena colheita, não é? Quando Deus envia uma grande colheita para nossas mãos, aí é que nós precisamos ser abundantes no dar. Esse é o segredo, né? E tem muita gente que não entende o segredo. Tem muita gente que quando não tem, é que lembra de entregar as sementes para poder Deus vir abençoar. Mas quando passa a ter, não tem mais como entregar as sementes, porque se enche de contas, de dívidas e de vaidades. E aí esquece-se do Senhor. E aí a colheita não toma um ciclo redentivo, progressivo, porque existe o ciclo redentivo, progressivo das nossas colheitas, tanto financeira como em qualquer área, na família, nos relacionamentos, nos dons que Deus nos dá. Esse ciclo redentivo progressivo, ele exige que permaneçamos fiel aos princípios da palavra. Quer eu tenha uma pequena colheita, quer eu tenha uma grande colheita. Quer no pouco, quer no muito. Porque isso reflete caráter com Deus. Relacionamento genuíno com Deus. Maravilhoso, não é? Então, o mês de Sivan é um mês que traz essa perspectiva de colheita, de frutos. E nós lemos aqui que no mês de Sivan houve toda essa colheita extraordinária. Lindo texto, certo? Essa colheita é para a expansão do reino. Queridos, toda colheita em nós é para a expansão do reino. Toda vez que eu semeio, eu estou investindo o que vem de Deus para o próprio reino de Deus. Quando Deus nos envia uma colheita, eu tenho que investir de volta para que o ciclo de semear e colher permaneça. E permaneça para o reino. Então, tudo isso é expansão do reino de Deus. É expansão do reino de Deus. Nós expandimos o reino de Deus quando nós entendemos a perspectiva de semear e colher. E eu colho para semear. Eu não semeio para colher. O princípio do reino é eu semeio para colher. Não. O princípio do reino é eu semeio, eu estou colhendo para semear. Quando isso está claro na cabeça de alguém, essa pessoa nunca mais tem problemas financeiros na vida dela. Nunca mais ela passa por situações de escassez, de sofrimento. E ela também não se desentende mais na obediência aos princípios. Por quê? Porque na mente dela, ela colhe para semear. Ela não semeia para colher. Embora o ciclo semeia e colhe, dá e recebe, é o princípio para você prosperar. Mas o princípio para você continuar prosperando é eu colho para semear. O princípio para que eu comece a viver prosperidade financeira e em qualquer outra área é eu dou e recebo. Porque é uma lei do equilíbrio. Você não pode só receber. Você vai ficar desequilibrado. É a lei do equilíbrio de todo o planeta, todo o universo. Dou e recebo. Esse é o princípio para começar, para você entrar no ciclo redentivo da prosperidade bíblica e em todas as áreas. Volto a repetir.
O princípio para permanecer apóstola é: eu colho para semear. Eu colho para semear. A minha colheita é para a expansão do reino. Eu preciso expandir o reino de Deus. Meus recursos são para expandir o reino de Deus, são para a obra de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. E o terceiro aspecto da perspectiva profética do mês de Sivan é um mês para entrar na provisão da revelação da palavra de Deus. Aí, Êxodo capítulo 20, versículo 18, é o texto em que Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu a tábua da lei. Foi no Pentecoste, foi o primeiro Pentecostes, né? Lá em Êxodo, quando Moisés sobe no Monte Sinai, que ali fumega e fogo aparece diante de Moisés, a sarça não se consumia, Deus deu os 10 mandamentos, deu a palavra, a lei. Então, em Pentecostes veio a lei, a palavra, porque sem o ensino nós não poderíamos passar por todas essas etapas que eu ministrei aqui. A palavra revelada, a revelação da palavra. O mês de Sivan é um mês de providência na revelação da palavra. É um mês que se providencia que nós bebamos da revelação da palavra, cresçamos na revelação da palavra, cresçamos na obediência, cresçamos na dedicação do devocional da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Tá certo? Então é um mês de restaurar muitas coisas. É um mês também que está conectado com a plenitude, com a generosidade, a misericórdia. Por quê? Porque é um mês de muita colheita. Então eu vou exercer misericórdia para com os que precisam. Eu vou viver em plenitude, porque estarei vivendo esse nível. Amém? Um mês para declarar que Deus colocou uma janela nos céus, amém? E que se conecta com a nossa consciência de adoradores do Senhor. Esse é um mês também para aliança, porque quando Deus deu a Moisés no Monte Sinai a tábua da lei, ele estava ali falando de aliança. Então é um mês de reforçarmos a aliança que temos no Senhor por meio de quê? Por meio da palavra, né? Nós só nos relacionamos com o Senhor por meio da palavra. Se existe aliança entre eu e Deus, é por causa da minha obediência à palavra de Deus. Tá certo? No mês de Sivan, ele se alinha com a 7ª letra do alfabeto hebraico, certo? Que é Zayin. Então, essa letra tem uma figura de espada. Espada quer dizer que é uma provisão de autoridade, não é? De vencer as guerras, certo? É um mês para lembrar disso, tá bom? É uma memória do tempo, a base da própria identidade que Deus nos deu para ser mais do que vencedores, ok? Também o mês de Sivan tem uma perspectiva bíblica de se alinhar com a tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon é a tribo dos negócios, certo? É a tribo que tem como o significado dela é exaltado, é honrado, é habitação, certo? O significado da tribo de Zebulon, que traz a identidade de Zebulon, é uma identidade de dar, dote, de dar, de presentear, de conceder, de ofertar, de contribuir, certo? Essa tribo de Zebulon é a tribo que está conectada aos negócios, à prosperidade financeira, ao entendimento, à riqueza. Por isso que o significado dela é dote, é doar, porque ela é rica, ela é próspera, ela atrai prosperidade financeira, ela atrai as riquezas para doar. É aquele princípio, né? Eu colho para semear, expandir o reino de Deus. A tribo de Zebulon tem essa característica forte, certo? Zebulon é o filho de Lia com Jacó, certo? Foi o 6º filho de Lia, ok? A figura de Zebulon é um camelo. Por quê? Porque camelo está lá em Isaías capítulo 60, versículo 6, né? Declara lá que os camelos estão trazendo as riquezas das nações. São pessoas com habilidade nos negócios, no mercado, tá? No financeiro, na economia, tá? Pessoas com habilidade para multiplicar recursos financeiros. As pessoas que estão conectadas com a tribo de Zebulon. Isso é maravilhoso.
Então, esse mês de Sivan é um mês incrível, não é? Um mês de Pentecoste, um mês dessas colheitas todas que eu ministrei aqui, um mês conectado com a tribo de Zebulon, essa tribo muito interessante. E nós estamos ministrando e profetizando que você celebre esse mês com graça e virtude do Pai. Que Deus te abençoe, que você cresça. Quero profetizar, quero declarar sobre você que uma coragem poderosa de Deus, que uma disposição, um nível de obediência maior vem sobre você para que você possa superabundar em toda essa concepção profética que nós estamos trazendo nessa campanha de 40 dias por uma colheita sobrenatural. Que possamos colher no campo profissional, dos negócios, financeiro, que possamos colher no campo da família, do alinhamento dos relacionamentos, da paz e no campo também ministerial do seu dom, do seu chamado com Deus. Amém? Que Deus possa te surpreender e que o Espírito do Senhor, poder do Espírito de Deus, nesse tempo de avivamento, possa vir sobre a sua vida abundantemente. Shalom! Eu quero pedir que você possa compartilhar com outras pessoas essa palavra, esse conteúdo, possa curtir aí o meu canal em nome de Jesus. E se você não se inscreveu, se inscreve nele e Deus te abençoe. Shalom!